Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Amados, é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. Uma alegria podemos estar na casa de Deus. Há um texto que vem sempre à minha mente quando viemos à igreja, que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão alegres em estar na casa de Deus? Posso ouvir um amém? É um grande privilégio, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos hoje partilhar a palavra de Deus e vamos partilhá-la a partir de Deuteronômio capítulo 28. Vamos dar o nosso pontapé de saída em Deuteronômio 28. E como o pastor Bruno já leu quase um capítulo, muito obrigado, pastor, pela ajuda no plano de leitura dos irmãos. Em 2025 estamos intensos. Vamos a Deuteronômio 28 e eu devo ler, na verdade, vamos ler os primeiros versículos até o verso 8. E diz assim a palavra de Deus: e acontecerá que se ouvires, diga assim, se ouvires, diga mais uma vez, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão. Se ouvires, diga se ouvires, a voz do Senhor teu Deus. Verso 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu corpo, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantam contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te der. Eu poderia continuar, mas vou parar aqui. Posso ouvir um amém? Esse texto talvez um dos mais importantes, que fala das promessas da parte de Deus para o seu povo. É um dos textos que nós, particularmente, que temos essa jornada com o apóstolo Valnice, mergulhamos nele por muito tempo e nos aprofundamos em todas essas bendições ou bênçãos da parte de Deus. Há muitas bênçãos em seguir a Deus, mas hoje nós vamos falar como ouvir a Deus. A mensagem de hoje, na verdade, é uma pergunta. Eu quero que tu perguntes a pelo menos 3 irmãos, hoje vamos interagir bastante. Diga assim, como ouvir a Deus? Pergunta no irmão. Mas pergunta mesmo com cara de dúvida. Diz, como ouvir a Deus? Como ouvir a Deus? Como é que vamos ouvir a Deus? Eu tenho dúvida que na vida de um homem crente ou de uma mulher, alguém que decide trilhar a vida espiritual e crescer com Deus, provavelmente esse é dos principais desafios que nós temos. Ouvir a voz de Deus. E eu arrisco dizer, e por acaso tenho estado nesse desenvolvimento, pastor Cassiano, desse estudo, em que eu começo a arriscar afirmar que esse é o maior desafio do crente, ouvir a voz de Deus. Provavelmente maior do que qualquer outra coisa que possamos nos desafiar a fazer, possivelmente a coisa mais importante que nós temos que nos dedicar enquanto cristãos. E lamento imenso que nos nossos arraiais, nos nossos meios, às vezes nós estamos a ensinar mais como o irmão conseguir a bênção do que como ouvir a Deus. E esse pode ser o grande desafio também, e somos chamados a atenção da parte de Deus. Porque temos crentes que entendem bem os princípios de como enriquecer, mas ele não sabe ouvir a voz de Deus. Ele não conhece o caminho para se comunicar com Deus. Não lhe foi ensinado. Ele não passou nessa escola. E para mim torna-se um grande desafio, porque eu acredito que não há uma coisa mais importante para as nossas vidas, independentemente do que queiramos ver realizado, do que ouvir a voz de Deus. Então,
hoje eu devo partilhar, dentro desse espírito, algumas coisas, irmãos, que inquietam o meu coração, mas que na verdade foram grandes pontos de transição na minha vida. Nós precisamos ouvir a Deus. A história de Israel nos mostra claramente que quando os homens ouvem a Deus, prosperam. E quando deixam de ouvir a Deus, entram em decadência, entram em ruína. Nós conseguimos olhar também ao longo da história, a história em si, da humanidade. Nós vemos a história moderna, estamos a falar dos últimos 2000 anos. Todas as nações que pegaram, por exemplo, os princípios bíblicos, basearam-se neles, dedicaram-se nisso por algum tempo, prosperaram. E depois, quando começaram a largar os princípios bíblicos, deixaram de prosperar. Entraram em decadência moral, que levou-lhes normalmente a uma decadência econômica e por aí afora. Nós conseguimos ver com muita clareza que quando as pessoas apegam-se àquilo que Deus ensina, elas crescem e prosperam. E aqui temos um desafio, pastor Marcos, porque a prosperidade, seja a que nível for, não pode se tornar um motivo para nós largarmos a presença de Deus. Mas a verdade, irmãos, é que infelizmente é o rumo e é o que acontece. As pessoas, quando prosperam muito, quando estão muito à vontade, muito tranquilas, esquecem-se da coisa mais essencial, a voz de Deus. Aquele lugar da humilhação, o lugar da dependência. Então elas começam a trilhar um caminho de abandonarem a voz de Deus. Israel viveu isso pelo menos 32 vezes. Esse processo de ouvir a Deus, de prosperar e depois de prosperar, cair. E nós vimos isso muito bem descrito no Antigo Testamento, sobretudo ali quando falamos dos reis, está muito claro. O povo prosperava e quando ficava bem, percebia que já não precisava mais de ouvir a voz de Deus. Até começavam a arranjar outras soluções espirituais, porque entendiam que a sua prosperidade era fruto do seu próprio esforço. Esqueceram que em algum momento eles ouviram a Deus e por terem ouvido a Deus chegaram àquele lugar. Mas a estabilidade leva-nos a isso, irmãos, a ignorarmos as vozes essenciais. As boas vozes que nos levaram àquele lugar, nós deixamos de ouvi-las por alguma razão. E hoje a chamada da parte de Deus é: volta do lugar onde caíste. Alguns de nós vamos precisar voltar a ouvir a Deus na essência. Voltarmos ao lugar onde nós precisamos de estar, de onde se calhar nunca deveríamos ter saído. O lugar onde nós estamos de joelho. Vamos acabar por nos perder. Nós precisamos da voz de Deus. As nações nos mostram isso, Israel nos mostrou isso. As experiências individuais também nos indicam isso. Nós conseguimos ver claramente alguém que está a seguir os princípios da parte de Deus e vemos a vida dele encaminhada. De repente, quando ele larga aqueles princípios, nós começamos a ver o declínio da sua vida. Nós conseguimos ver com muita clareza o casamento que largou os princípios da parte de Deus, ele começa a declinar. Quando a imoralidade sexual entra, a mentira entra, quando os segredos entram, ali a palavra de Deus não está a ser cumprida, obviamente o declínio se estabelece. E nós conseguimos ver com muita clareza as empresas a declinarem, quando entram pelo caminho da sonegação de impostos, quando entram pelo caminho da mentira, da corrupção, o caminho dos maus tratos aos funcionários. A Bíblia é muito clara com relação à orientação. Ele diz: tratai com dignidade aqueles que te servem. E quando isso não acontece, o declínio é só uma questão de tempo. Nós vamos ver com os nossos olhos, como disse no Salmo 91, com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Nós vamos conseguir ver com clareza: esse caminho não vai dar certo. Não é o que Deus falou. Não estamos mais a ouvir a Deus. Estamos a ouvir a voz das necessidades. Talvez estejamos a ouvir a urgência de se resolver um problema. Possivelmente
não pode ser um outro caminho, senão o caminho da perdição. Então hoje nós vamos ter que pensar que ouvir a Deus é muito importante. Ouvir a Deus é crítico, é fundamental. Se não ouvimos a Deus, nós estamos a ouvir alguma coisa. Pode ser a nossa mente. A ausência não existe. Há os físicos que dizem que no espaço, né, não existem vazios no espaço. Alguma coisa vai preencher. Se Deus não está a falar ao teu coração, meu irmão, alguém está a falar. Deus quer que sejas tu próprio. Mas normalmente o inimigo não perde essas oportunidades. Porque quando Eva está a vagar, ele vai lá e começa a falar. E ao invés de ouvir a voz de Deus, que já tinha sido dita, ela começou a ouvir a voz do diabo. Isso resultou no que nós estamos a ver hoje, o pecado. Então nós vamos olhar duas coisas que vão nos impedir de ouvir a Deus. Depois vou falar como ouvir a Deus. Então, devo dividir isso em dois momentos. Esse primeiro momento, preciso alertar os irmãos. Há algumas coisas que nos impedem de ouvir a Deus. Tá? Não vamos conseguir ouvir a Deus se estivermos nessa condição ou se essas coisas estiverem a acontecer. A primeira coisa é o silêncio de Deus. Diga o silêncio de Deus. Diga com mais fé, diga o silêncio de Deus. Se Deus está calado, ninguém pode ouvir. É simples, né? Deus pode não falar. E essa é a primeira condição. Não vamos ouvir se Deus não estiver a falar. Okay? Então, o silêncio de Deus é um momento em que nós não vamos ouvir a Deus. Nós não somos senhores de Deus. Deus fala quando bem lhe apetece. Posso ouvir uma amiga da igreja? Se cremos que Deus, Ele ainda é soberano sobre si. Ele não está sujeito ao nosso mandato. E quando dizemos Deus fala, Ele tem que falar. Não é assim que funciona, irmão. Se nós estivermos com esse tipo de entendimento, nós estamos imaturos na nossa espiritualidade e imaturos no entendimento de quem é Deus. Deus é Deus. E aí nós podemos usar a figura do pai. O pai dá-se o direito de se silenciar em algum momento, se o filho quiser uma resposta. O pai pode dizer, não vou lhe responder agora. Me dá um tempo. Ele não é obrigado a dar uma resposta naquele momento. E se o pai já não está no estágio de conseguir dizer ao seu filho, espera, aguarda, que não é agora que eu vou lhe responder, alguma coisa não está boa nessa relação. Porque a figura da autoridade é o pai, não é o filho. Nós, enquanto filhos de Deus, não ordenamos que Deus fale. Nós pedimos, nós clamamos, nós solicitamos, nós gritamos e entendemos, acreditamos que na verdade Ele fala. Então, nós vamos perceber com muita clareza que Deus vai falar quando Ele quiser falar. Amém, amados? A boa notícia é que Deus quer falar sempre. Deus está sedento para falar. A Bíblia diz que Ele abriu mão da sua glória e fez-se semelhante aos homens. Ele foi fiel até a morte de cruz. Isso para quê? Para conseguir comunicar com os seres humanos. Ele fez-se semelhante a nós para comunicar na mesma proporção. Além disso, há um Espírito, o Espírito de Deus residente em nós para comunicar conosco. A comunicação é a intenção divina. Não é a intenção divina nos deixar no silêncio, não é a intenção divina nos deixar sem orientação. Deus quer comunicar com os homens. Em algum momento, pastor Cassiano, eu ouso dizer que Deus fala conosco todos os dias, quase que todo o tempo. Porque na viração do dia, já no Éden, uma indicação é feita. Adão e Deus conversavam. Então me parece que a vontade de Deus, desde o princípio, é conversar com o homem o tempo todo. Há um momento específico que ele se reúne, vamos falar, o que fizeste? Quais são os animais que deste nome? Como é que foi esse dia? Que árvore plantaram? Como é que está isso, Adão? Como é que vocês estão a cuidar do jardim? A expectativa de Deus é falar conosco, meus irmãos. Ele sangrou numa cruz, sofreu sofrimento profundo para ter comunhão com os homens. Então Deus não está escondido atrás da 7ª montanha, do último monte, do país mais recôndito, aí nós temos que ir lá lhe procurar, não sabemos como. Não é verdade. Fecha os teus olhos, Deus falará. Com olhos abertos, Deus falará. Se dobrares o joelho, Deus falará. Se abris a Bíblia, Deus falará. Se falares com outro homem, Deus falará. Se falares com a criança, Deus vai falar. Se abris o telejornal, Deus vai falar. Deus quer falar com os homens. Não há dúvida para nós. Ouvimos a sua voz com muita clareza. Deus está disponível para falar conosco.
Ele está sedento em muitos casos. Deus procura falar conosco. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito. Deus está à procura de pessoas. Há um tipo específico que Ele procura, mas Ele está à procura. Entretanto, o desafio nosso aqui vai ser, se Ele ficar em silêncio, nós não vamos poder ouvi-lo. Em que condições Deus fica em silêncio? O que nos parece é que Ele tem um momento da sua vontade que Ele fica em silêncio, mas também há tempos que Deus não fala. E os momentos em que há silêncio na Bíblia, que Deus promove o silêncio, nós vemos que havia muito pecado e muita distração. Então o pecado gera esse silêncio da parte de Deus. Às vezes o silêncio não é só a sua soberana vontade. Às vezes o silêncio é porque as pessoas estão a pecar muito e já não ouvem a sua voz. Então ele se silencia. No livro de Samuel, nós encontramos uma situação em que Eli estava ali, e a Bíblia diz que naquele tempo as visões eram poucas e a voz de Deus era rara. Então em 1 Samuel capítulo 3, nós encontramos a história de Samuel, onde Deus o chama, e ele está deitado na cama, e ele ouve uma voz que diz: Samuel, Samuel. E quando ouve a voz, ele pensou que fosse Eli. E pensou que fosse Eli, foi ter com Eli, que era o profeta mais velho. Ele foi ter com Eli, chegou Eli. Ele disse: não te chamei. Ele voltou para sua cama, ouviu novamente: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi ter com Eli e disse: não fui eu que te chamei. Aí a terceira vez aconteceu a mesma coisa. Quando ele chegou, ele disse: olha, quando ouvis mais uma vez essa voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então o que estava a acontecer ali é que o profeta mais velho estava a ensinar o profeta mais novo a ouvir a Deus. E ele estava a ensinar como é que ele ia se comunicar com Deus. Porque o tempo era um tempo de silêncio da parte de Deus. As pessoas não sabiam mais ouvir a Deus. Elas não sabiam mais como comunicar com Deus. E era tão novo que Samuel era um profeta a ser ensinado, mas um profeta que não ouvia Deus. Como? Então nós levantamos questões aqui, dizemos: mas era profeta, embora novo, mas era profeta. Profetizava quê? Se ele não ouvia Deus. Então nós vamos encontrar épocas em que Deus fala pouco. Há estações que Deus fala pouco, há estações que Deus se silencia, frequentemente por causa do pecado. Quando olhamos a história de Eli, nós conseguimos entender que não dava para Deus falar no ambiente daquele. Eli não sabia disciplinar os seus filhos, que faziam tudo e mais alguma coisa, até no altar de Deus, desde orgias até trazerem fogo estranho, coisas que não faziam parte do culto a Deus. Eles trouxeram para a realidade do culto. Então, Deus silencia-se nesse tipo de ambiente. Mas Eli guardava um pouco da realidade de se ouvir a Deus. E ensinou Samuel, disse: olha, é assim que vais ouvir, é assim que vais comunicar com Deus. Clamamos pelo tempo em que as pessoas vão vir nos procurar para dizer: pastor, eu quero ouvir a Deus. Eu estou a tentar ouvir o que Deus está a falar. Me explica como é que eu faço. Como é que eu faço para entender essa situação diante de Deus? Então, aqui nós temos um momento em que Deus está em silêncio. Atenção para nós, porque é um tempo em que havia possivelmente muito pecado. Nós estamos a ver a realidade, havia. Então, aqui havia um silêncio da parte de Deus. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que há um desafio muito grande. Porque se por um lado nós vamos ver que Deus parou de falar e as pessoas não conseguiam ouvir a Deus, então era um desafio para eles entenderem como é que Deus se comunica. É muito normal. Se alguém estranho ligar para nós e atendermos o telefone, não sabemos identificar a sua voz. Não sabemos quem é a pessoa. Quem é? Mas se for uma pessoa conhecida, por mesmo que seja um outro número de telefone, rapidamente você identifica, né? Por exemplo, uma pessoa que tem sempre o hábito de me ligar de números diferentes era o Márcio, o irmão Márcio. Ele me ligava sempre de números distintos. Eu até ficava a me perguntar: mas onde é que ele arranja tantos números? Porque o Márcio tem uma qualidade, né? Ele diz assim: se ele não tem saldo, o telefone dele está sem carga, ele vai: apóstolo, deixa só dar um toque. Ele ligava de números diferentes, né? Mas a primeira frase que ele citava quando atendia o telefone é: Mocota. Eu sei, esse é o Márcio. Mocota, esse é o Márcio. Então, nós vamos conseguir identificar rapidamente as vozes que nós conhecemos.
né? Se a esposa ligar para o esposo, depois da segunda frase, já matou a charada. Você já sabe quem é. A segunda, terceira palavra, a frase até não, né? Basta dizer algumas, 2, 3 palavras, você, rapidamente, a maneira como a pessoa te chama, a maneira como pronuncia as palavras, rapidamente nós conseguimos identificar. Igualmente, vamos ter dificuldade de identificar alguém que não conhecemos. Muitos de nós têm dificuldade de identificar a voz de Deus porque não estamos habituados com ela. Porque nós não conhecemos como é que ela soa. Nós não entendemos como é que Ele fala. Não está claro para nós como é que Deus fala. Samuel tinha o desafio porque ele nunca tinha ouvido aquilo. Então, para ele, era a voz de um homem. E muitas das vezes Deus está a falar conosco, mas nós estamos a achar que é uma conversa de homens. Mas Deus já está a dar as soluções. Às vezes nós estamos a achar que é uma pregação do pastor, mas é Deus a falar. Em alguns momentos nós achamos que é só uma conversa em casa, mas na verdade Deus está a solucionar os problemas na raiz. E Deus manifesta-se dessa forma. Então, irmãos, nós vamos ter que aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a nos relacionar com essa voz, para que ela se torne tão simples de ser identificada que em qualquer lugar, a qualquer momento, nós consigamos saber: esse é Deus que está a falar comigo. Esse é um desafio que eu vou falar mais à frente quando falar como. Então, primeira coisa que nos vai dificultar ouvir a Deus é o silêncio de Deus. E esse silêncio pode vir pela sua vontade soberana ou, se calhar, há muito pecado e Deus já não vai falar mais naquela situação. Então, nós vamos olhar também a desobediência. Diga assim, desobediência. A desobediência dificulta a ouvirmos a Deus, tá? A desobediência começa no Éden, onde nós vamos ver o homem que comeu a maçã e a sua mulher. Então, a maçã, a fruta, né? É o hábito. Então, eles comeram o fruto e, por conta disso, desobedeceram a Deus. Mas veja que a dificuldade deles não era ouvir a Deus. A dificuldade deles era, na verdade, considerar o que Deus falou. Então, isso vai criar um ambiente hostil. E Deus vai recuar nesse nível de comunhão. Porque Adão e Eva sabiam, eles já tinham ouvido a Deus. Eles sabiam, o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não havia dúvida para eles sobre esse tema. Há muitos momentos em que Deus falou conosco, nós ouvimos a Deus. Já ouvimos. E por isso vou fazer aquele desafio. Porque nós já ouvimos a Deus. Só que nós estamos mesmo a desobedecer a palavra de Deus. Então essa não é uma situação que é um silêncio da parte de Deus. Mas é uma situação em que o ser humano que já ouviu a Deus não quer dar atenção à voz de Deus. E em Jonas nós vamos conseguir ver a mesma realidade que começou no Éden, com essa desobediência de ouvir a Deus. Mas Jonas recebeu da parte de Deus uma missão. Diz, vai a Nínive e diga a eles que eu vou lhes destruir. Estou a simplificar a situação. Eu vou destruir porque ali está muito pecado. Vou destruir a cidade. Jonas pega, vai a Nínive e dá a notícia. Vai vir destruição. Depois, os ninivitas arrependem-se. Eles ficaram arrependidos, choraram diante de Deus e Deus perdoou a Nínive. Agora Deus diz a Jonas, volta lá e diz a eles que já não vão ser destruídos. E Jonas indignou-se, disse, não pode. Como é que vai deixar aquilo assim? Eu quando vejo essa situação de Jonas, eu me lembro de eu e dos meus irmãos. Então, os irmãos se conhecem, né? Quando discutem, quando lutam. O meu pai dizia assim, você só conhece bem uma pessoa depois de discutir com ela ou brigar com ela. Antes disso, vocês não se conhecem. Porque você, quando discute com uma pessoa, ela mostra as garras. E os irmãos, quando são pequenos, crescem na mesma casa. E aí nós temos uma situação, por exemplo, eu, por ser mais calmo, não gostava de apanhar por tabela. Né? Então, porque lá em casa tinha regras. As regras eram, se a falha acontecer, vocês vão levar. Todos vão apanhar. Então, todos controlavam todos para ninguém falhar. Ei, olha, sai daí.
era um controle ali, porque se partir o copo, aquilo vai criar uma situação. Então ficamos todos ali a nos controlar. Aí o que acontecia? Quando algum aprontasse alguma coisa, havia sempre os queixinhas, né? Os principais que iam queixar nos pais, que iam relatar o fato. Né? Eu era dessa lista, quer dizer, deixa tentar me safar. Ia fazer o relato. Né? Olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E às vezes, no momento em que fulano está a fazer o erro, a ideia era, fulano, você está a fazer errado, sai daí. Não, eu não vou sair, me deixa aqui, olha, eu vou falar no pai, vais ver. O pai... E ficava aquela disputa entre os irmãos e dizia assim, tu vais ver, o pai vai, eu a dizer, né? Tu vais ver, o pai vai te bater quando chegar. Aí quando o pai ou a mãe chegasse, olha, o fulano fez aquilo e tal. Aí o pai olhava assim e dizia, não, tá bom, deixa. Não há problema, não tem problema. Só que o fulano te olhava assim e dizia, como quem diz, queixaste, não deu em nada. Eu, quando me imagino Jonas, eu fico a tentar pensar o que estava na cabeça de Jonas, que os outros foram perdoados e ele não quis que o perdão fosse dado. Não podia ser outra raiva, senão essa. Como quem diz, Deus vai vos castigar mesmo. E mesmo Deus a dizer que vai perdoar, ele estava chateado porque Deus não podia perdoar os ninivitas. Então, eu quando leio, eu fico a tentar encaixar e dizer assim, mas espera, esse profeta do Senhor, houve perdão, ele não quis liberar o perdão da parte de Deus, porque os outros tinham mesmo que ser castigados. Pronto. E o Espírito Santo vai, você também não era assim? Quando teus irmãos eram perdoados, você queria que o Pai lhes desse só para fazer sentir a tua palavra que você disse que o Pai ia lhes bater. Então, o que estamos a ver aqui há um momento em que Deus já não vai falar mais com Jonas. Porque a desobediência se colocou. Deus já falou com ele. Já lhe disse, vai pregar em Nínive. Mas o homem não estava a ir em Nínive. Ele sabia o que Deus tinha dito. Não havia dúvidas para Jonas. Mas ele não foi. Porque ele tinha raiva no coração. Ele estava chateado com os ninivitas. Alguma coisa aconteceu porque ele não quis abençoar aquele povo. De forma nenhuma. Então há momentos em que Deus já falou conosco. Nós sabemos que Deus falou. Mas há alguma coisa que não nos permite deixar fluir o que Deus já falou. Ali nós vamos ter que rever isso. Amados, o pecado vai gerar isso, ok? Então, normalmente está numa má condição do coração. O que acontece com Adão e Eva, a desobediência, ela leva-nos a nos escondermos de Deus. Adão disse com muita clareza, ele disse, me escondi, porque tive medo. Ele sabia que tinha pecado. Então ele estava a fugir à voz de Deus. Em muitos momentos, não é que não estamos a ouvir a Deus. Nós estamos mesmo a fugir à voz de Deus. Tal como Jonas. Porque nós sabemos que quando Ele nos encontrar, Ele vai nos confrontar. Nós sabemos que quando Ele nos encontrar, Ele vai dizer, você está em pecado. Você pecou. Então Ele se esconde e cobre-se de alguma forma para tentar salvaguardar uma coisa que não é possível. Deus conhece a nossa condição. Então Deus está à procura de Adão, mas Adão se escondeu e Adão ouve a Deus. Mas ele estava escondido. Amados, hoje é o dia de nós não nos escondermos mais da voz de Deus. E por mais profundo que tenha sido a falha que nós cometemos, é entendermos que existe redenção nele. Há perdão em Deus. Nós não precisamos nos esconder. Então, essas duas coisas vão dificultar muito a nossa comunicação com Deus. O silêncio da parte de Deus, porque Ele já falou e nada está a ser feito. Então, Ele vai se silenciar, ou se silencia porque Ele decidiu. A desobediência, o pecado deliberado vai gerar um desafio de comunicação com Deus fora da curva. Por quê? Porque nós estamos numa condição que, na verdade, não nos permite mais ouvir a Deus. O nosso coração já não está bom e nós não conseguimos sequer colocar mais isso diante de Deus. Por quê? Porque na verdade sabemos que está errado. Então, quer ver uma situação errada?
tenta ver se você já colocou diante de Deus. Se não, é muita chance de você próprio saber que isso aqui está errado. Que eu nem consigo apresentar mais isso diante de Deus. Aí estamos a esconder, mas não vai dar certo. Então, vamos falar sobre como ouvir a Deus. Então, falamos sobre os desafios de ouvir a Deus, tá? O silêncio de Deus é um desafio, a desobediência é um outro desafio. Agora, como é que nós vamos ouvi-lo? Como é que vamos clarificar essa voz? A primeira coisa que vamos ter que fazer é renovar a mente. Diga, renovar a mente. Vamos ter que renovar a mente. Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, irmãos. Esse rogar é desse: eu imploro, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o pedido do apóstolo Paulo é uma coisa que me chama a atenção, porque eu vou lendo várias versões e há uma versão que diz assim: eu vos imploro com todas as minhas forças. Como quem diz: eu estou a vos pedir muito, por favor, mudem a vossa mente. Não é possível experimentar a vontade de Deus com a mente do mundo. Então vai ser muito difícil codificar uma mensagem espiritual com uma mentalidade carnal. O código não faz match. Vai ser muito difícil entendermos uma comunicação divina com princípios mundanos. Não vai dar certo, irmão. Você está numa frequência, a mensagem que está vindo está noutra frequência. Não há comunicação possível. Se tu tentas sintonizar o rádio para ouvir a voz de Deus, só que o teu rádio já não apanha aquela frequência, porque ele, na verdade, está fora de range. Então, nós vamos perceber com muita clareza a mentalidade correta é essa que vai nos permitir ouvir a Deus. Se eu, na minha cabeça, o princípio que me rege é que sexta-feira é o dia do homem, e sexta-feira tenho que ir curtir com os amigos e beber uma cerveja e fazer isso, quando o Espírito Santo falar comigo às 17 horas e disser assim: vai para casa, não é possível ouvir a Deus nessa condição, porque um pensamento carnal não ouve uma voz espiritual. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Se na minha cabeça, quando alguém me fala mal, eu tenho que me revidar, porque isso que está na minha cabeça, ele me falou, ele agora tem que ver. Quando o Espírito Santo disser silêncio, abraça a pessoa que te fez mal, eu já não consigo ouvir a voz de Deus, porque a mentalidade não permite mais. A minha mentalidade é a mentalidade da vingança. Então, se ele me fez, ele vai levar. Então, eu já estou à espera dele. O homem está a trabalhar, está no serviço, e eu estou em casa à espera que ele venha para eu lhe falar meu bem. Aí ele ligou para mim, pastor, 15 horas. Disse: estou muito chateada com ele. Muito chateada, ele fez isso, ele fez aquilo, isso é grave. E agora? Não, ele mesmo, estou à espera dele. Quando ele chegar aqui, ele vai me ouvir. Eu disse: pronto, uma decisão. Mas o que Deus disse? Um silêncio mortal. Depois de um tempo, Deus disse para perdoar. E tu estás à espera dele para lutar mais. Sim, é assim que tem que ser. Uma pessoa, quando faz assim, tem que ouvir. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Mas a mentalidade às vezes não permite. Porque a minha forma de pensar é mudar. Não vos conformeis com este mundo. Amados, a vingança do mundo, o perdão é de Deus. A pressa do mundo, a paciência de Deus. Então nós vamos ver que há um drive mental, uma forma de pensar que precisa ser colocada. A nossa mentalidade precisa ser confrontada.
E nós vamos ter que ter abertura espiritual para ouvirmos o Espírito Santo a confrontar a nossa mente, dizer: esse teu pensamento não provém de Deus, essa tua atitude não provém de Deus, a maneira como eu estou a pensar não está correta, isso não pode ser a voz de Deus a falar comigo. Isso aqui é a voz da sociedade, é a voz dos problemas, é a maneira como o mundo resolve isso. Isso aqui são as novelas que me ensinaram. Não é Deus que me instruiu dessa forma. O que dá na Bíblia não é isso. O que Deus ensinou não é isso. Então eu vou precisar confrontar a minha mente, porque é lá onde vai acontecer esse desafio. Porque quando Deus falar, é aqui que nós vamos ouvir. Entretanto, se não percebermos a voz de Deus com clareza, nós vamos seguir sempre o caminho que já está traçado. Vamos seguir a forma que nós já temos. A forma dos crentes precisa ser a forma de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Não podemos viver na forma do mundo. Dessa forma nunca vamos aproveitar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora o apóstolo Paulo diz: eu vos imploro com todas as minhas forças, irmãos, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. É a mente, é o corpo, a forma como eu ando, a forma como eu durmo, como eu me posiciono. Tudo isso vai trazer culto a Deus, celebração. Se não fizermos isso, nós temos muita dificuldade. Então a minha mentalidade tipifica-se na maneira como eu faço as coisas, na maneira como eu ando, na maneira como eu falo, na maneira como eu olho para as pessoas. Então não vai dar para fazer isso. Se você tem um olhar, o olhar é sensual, não vai dar certo, irmão. Tem que mudar o chip. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Os olhos têm que ser santos. Posso ouvir um amém? A boca tem que ser santa. Não é possível ter a mentalidade divina com comportamentos contrários. O culto que nós fazemos é a nossa própria vida, é o que o apóstolo Paulo está a dizer. Contudo, se manifestas uma mentalidade de comportamentos mundanos, tu não vais ter condições nenhuma de ter boa comunicação com Deus. Não é possível. Então nós vamos renovar a nossa mente. Posso ouvir um amém? E que isso não venha num contexto de muito sofrimento. A minha expectativa, irmãos, é que possamos ouvir a voz de Deus hoje, antes que Ele nos tenha que partir uma perna, partir um braço, fechar a empresa, tirar do emprego, arrebentar com o casamento, antes que nós tenhamos que chegar no limite. O que acontece com o filho pródigo só lembra das palavras e da casa do pai quando ele estava a comer com os corpos. Então nós não queremos chegar ao estágio do filho pródigo para decidirmos correr em direção a Deus. Nós queremos ouvi-lo hoje enquanto estamos na sua casa. Posso ouvir um amém? Enquanto ainda temos saúde, enquanto ainda temos condição de ouvi-lo, de ouvir quando é dia, porque vai chegar a noite, chega um momento em que ele para de falar, se silencia, chega um momento em que ele diz: entrega a Satanás, agora deixe o diabo fazer o seu trabalho e terminar o que eles querem fazer, os seus intentos. Mas nós não vamos chegar nesse momento. Eu creio que hoje ouviremos a voz de Deus. Eu creio que hoje vamos passar a ouvi-lo com clareza, irmãos, com refino. A nossa sintonia vai estar lá. Nós vamos conseguir sintonizar com a voz dele. Agora, se por um lado temos que ter uma mente, por outro lado vamos precisar obedecer. Então, como ouvir a Deus? Primeiro, diga, mentalidade. Diga, segundo, obedecer. Eu preciso obedecer. E aqui talvez seja o ponto central de tudo que eu vou falar. Ok? A obediência é crítica, meus irmãos. Quando ouvirmos a Deus, a única forma de nós crescermos na nossa qualidade de audição da voz de Deus é nós obedecermos a sua voz quando ouvimos. O que nós lemos em Deuteronômio fica muito claro: se ouvires e obedeceres, e aí começa uma série de bênçãos. Então aqui eu vou desafiar os irmãos a dizer que todos nós ouvimos a Deus, já ouvimos a Deus e continuamente ouvimos a Deus. Então, se nós lemos a Bíblia, esta aqui é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Aqui temos a palavra de Deus. Então, quando eu leio as Sagradas Escrituras, eu estou a ouvir a Deus. Estou a ler, Deus está falando comigo. Então, se eu ouvir a Deus, eu preciso obedecer. E o princípio aqui é muito simples, irmãos. Nós normalmente queremos coisas complexas diante de Deus e queremos ouvi-lo
em coisas complexas, mas falhamos a ouvir a Deus nas coisas simples. Mas a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas o que estamos a tratar de pouco e muito não é quantidade, é qualitativo, né? Então, é ser fiel no mínimo, e eu vou te colocar sobre o máximo. Aqui, irmãos, nós temos duas figuras para a obediência: a palavra escrita e a palavra revelada. A palavra escrita é a Bíblia, que já está escrita. A palavra revelada é aquela palavra que vem ao nosso coração quando acordamos, quando estamos no dia a dia, ouvimos a voz de Deus. Amém? E Deus diz: faz isso, faz aquilo. Quantos já ouviram a voz de Deus nesse nível? Digam amém. Deus fala aos nossos corações. Entretanto, permitam-me dizer, irmãos, que a palavra escrita é mais simples de ser ouvida. A palavra revelada é mais complexa, porque ela entra no campo da espiritualidade, mas a nossa mente tem um papel aqui. Então pode não ser bem a voz de Deus, pode ser a minha vontade, pode ser o diabo. É um desafio. Mas no simples, nós vamos conhecer o caráter de Deus para evoluirmos para as coisas mais difíceis. Vamos ser fiéis no pouco para sermos colocados sobre o muito. A palavra escrita diz: leia, medite nela dia e noite. A palavra escrita diz: orai. A palavra escrita diz: jejuai. Se nós tentarmos olhar para o nível de complexidade dessas coisas, está difícil perceber que nós precisamos ler a Bíblia? É difícil isso? Diga não. Não. Ler a Bíblia. É difícil? Não, isso não é difícil. Orar. É difícil entender que nós temos que orar? Não, é muito simples. Deus disse: ora. Nós já percebemos. O que temos que fazer é orar. Deus diz: jejua. É complexo isso? Não, isso não tem nada de complexo. É só jejuar, é parar de comer, é tirar a Coca-Cola, é só, mais nada. Tirar o açúcar, tirar as carnes, só frutas e legumes, 21 dias. Vamos fazer 21 dias aí, pastor Bruno. Amém? Tem uma fiel. Amados, é simples. Diga assim: é simples. Agora sim, vamos pensar numa coisa talvez mais complexa. Alguém quer estar em dúvida que tipo de emprego vai? Ou o jovem, a jovem está em dúvida que tipo de profissão vai? Esse dia eu estava a conversar com a minha filha, diz: já sabes qual é a faculdade que vai fazer? Já fizemos testes vocacionais, já conversamos horas e tal, ainda está em dúvida. Aí apresentou duas. Você está em dúvida nessas duas? Isso, analisei, tal. Eu pergunto: e o que Deus disse? Não pensei que tinha que falar com Deus. É simples. É consultar a Deus, né? Amados, chega um momento em que nós vamos precisar evoluir na nossa forma de ouvir a Deus, mas não vai ser possível se não formos fiéis no simples. Então, o que é simples está dito. Se nós não confiamos a Deus no simples, estamos à espera de ter confiança no complexo. O curso que eu vou fazer na universidade, isso é muito complexo para ouvir do ponto de vista espiritual. Há muitas variantes nessa equação. Que curso? Quando? Que universidade? É um nível de audição complexo de se ouvir. Não é tão simples assim. Alguém quer mudar de carreira, de emprego. É complexo ouvir a Deus nesse sentido. Há muitas opções. Eu posso fazer tudo. Posso vender jibuba, posso construir casas. É muita coisa. Como é que vou ouvir a Deus? Mas há um texto em Atos capítulo 8 que me chama muita atenção, porque Ananias ouviu a Deus com uma qualidade de refino que me assusta, pastor Marcos. Ele ouviu a Deus e diz assim: vai na rua X, na casa Y, no quarto, tem um irmão que está a orar. Ora por ele. Meu amigo,
Eu fico a pensar, meu Deus, que nível de detalhe que este homem consegue. Ele está a dizer, vai no Quilamba, no V12, apartamento 24, no quarto do casal, na suíte, tem lá um homem, está com uma navalha, vai cortar os pulsos, ora por ele. E você está na cidade. É muito detalhe. Eu disse, meu Deus, se alguém ouviu a Deus com qualidade de refino na Bíblia, Ananias. Um endereço, quarto, para encontrar o apóstolo Paulo. Mas Ananias, para chegar nesse nível de uma audição clara, certamente, irmãos, ouviu a Deus no básico. Então o desafio aqui para nós é não querermos ouvir a Deus em coisas complexas, quando nas coisas simples que Deus já falou, nós não estamos a ouvir. Lê Bíblia, ora, faz jejum, é mesmo só isso. Dízimo, é só dízimo, irmão, não tem conta difícil. 10% da renda, talha, põe no gasofilácio, não luta. Não, dízimo, não, pode, pai, isso aqui, os pastores, aquilo que é simples, não vamos complicar. Deus comunica-se de forma simples. E nós queremos e vamos ouvir a Deus em coisas bem complexas, mas irmãos, temos que ser fiéis no pouco, para podermos chegar ao muito. Eu creio que Deus vai nos dar orientações específicas de negócios, pessoas com quem temos que fechar, pessoas com quem não temos que fechar. Creio que Deus vai nos orientar com muita clareza. O livro que temos que ler, o que não temos que ler, a palavra que temos que dar, o que não temos que dar. Deus vai nos orientar o lugar onde temos que entrar, onde não. Deus vai nos orientar, inclusive, o momento de entrar e sair. Eu creio que nós, cheios do Espírito Santo, nos moveremos no Espírito para vermos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus manifesta nessa geração. A criação anseia ver a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que ouvem a Deus e movimentam-se. Ele chega numa hora que ninguém estava à espera, porque eu cheguei no lugar, quando eu cheguei no lugar, disseram, era mesmo tu que estávamos à espera. Eu disse, eu nem vim aqui, eu estava aí do outro lado, só que de repente vim parar aqui, porque Deus me disse que era para vir aqui, cheguei aqui, mas eu sabia que ao ir para ali, porque Deus me tinha dito para ir para lá, alguma coisa haveria de acontecer. Eu creio que nós viveremos dias em que nós seremos usados por Deus poderosamente, no mínimo detalhe. Alguém está precisando ouvir a Deus com qualidade para salvaguardar o seu casamento, mas há muitas decisões, é complexo, perdoa ou não perdoa, faço ou não faço. Às vezes, irmãos, não é de passar a mão na cabeça. Às vezes eu tenho que fechar a porta do quarto e dizer, você dorme lá, isso vai resolver o problema do casamento, mas talvez não seja esta a vontade de Deus. Então como é que faço isso? Se não consigo ouvir a Deus nas coisas simples, que me chama para a oração e não oro, que me chama para um culto e não vou, que me chama para uma célula e não apareço, que me chama para coisas muito básicas que nós temos que fazer e cumprir, não conseguimos nos dedicar, mas eu quero perceber a Deus para salvar o casamento. Como é que vai ser isso? Meus irmãos, Deus quer falar. Mas nós vamos ter que nos qualificar nisso. Posso ouvir um amém? Então a obediência. Diga a obediência. Eu tenho que obedecer um pouco. É muito simples, irmão. Não complica as coisas. Deus fala coisas muito simples. Ele simplificou o caminho. Está muito fácil. Nós vamos ouvir a Deus de forma complexa. Coisas difíceis. Diz assim, tem uma reunião, não vai na reunião. Você fala, eu tenho que ir na reunião, não vai na reunião. Depois tu descobres que não tinhas mesmo que estar na reunião. Esse é um nível de refino complexo de se ouvir a Deus, tá? Mas nós podemos chegar lá. Mas no simples temos que ser fiéis. Quando Deus nos dá um horário de oração, alguns receberam um horário de oração da parte de Deus, ouviram a Deus, entenderam como Adão e Eva, entenderam como Jonas e disseram, está muito tarde, não vou orar. Madrugada eu tenho que dormir. Acorda, tu que dormes, porque o Espírito Santo quer te despertar, porque há uma família que precisa ser salva e resgatada, e aquele é o horário que Deus reservou para você orar, mas queres dormir, mesmo depois de ter ouvido a voz de Deus. Não gosto de dar muitos exemplos, irmãos, por causa do nível da assertividade. O discernimento de Espírito é uma coisa muito clara para mim. Então, às vezes, nós estamos a brincar com a voz de Deus. Já ouvimos? Não é um tema de ouvir.
Agora nós precisamos obedecer. Posso ouvir um amém? E nós queremos que entraremos nisso. Então, nós vamos olhar para a terceira coisa e última. Diga: lugar e forma. Então nós vamos precisar discernir o lugar e a forma de ouvirmos a Deus. E com isso não quero dizer que há um lugar específico. No Royal Plaza, às 10h30, Deus vai falar. Fala. Quantos testemunhos que Deus fala nesse lugar? Mas não em Jerusalém, nem em Samaria, nem em Judeia. É toda a terra que Deus vai se manifestar. O ministério do Espírito nos deixa claro que Deus pode se manifestar em qualquer lugar. Já no Antigo Testamento tivemos nuances disso, porque embora tivesse um templo, um lugar específico dedicado, o Santo dos Santos, preparado para a manifestação da parte de Deus, Deus se manifestou com fogo em cima do Monte Carmelo. Deus se manifestou em muitos outros lugares que dizia assim, mas tinha um Santo dos Santos preparado para se fazer isso. Como é que Deus vai se manifestar em qualquer lugar? Deus ainda é Deus. Ele é quem sabe. Ele orienta o que vai fazer, mas Ele tem a liberdade de se manifestar aonde quer que seja, meu irmão. Então não é o lugar que vai fazer a manifestação de Deus. Na tua casa, Deus pode se manifestar. No teu carro, Deus pode se manifestar. No local de trabalho, Deus pode se manifestar. Então não é um lugar específico para isso. Contudo, todavia, entretanto, Deus orienta-nos a irmos em lugares específicos para lhe ouvirmos. Alguns de nós foram chamados por Deus para entrarem no quarto, fecharem a porta e orarem no quarto. Não é em orar em outro lugar, porque Deus também comunica como quer falar conosco. Então, veja, embora nós tenhamos toda a liberdade de ouvirmos a Deus em qualquer lugar da face da terra, Deus diz aonde Ele quer falar conosco. Amados, nós precisamos arranjar um lugar para falar com Deus. Eu não sei qual é o teu. Alguns irmãos, por exemplo, eu admiro muito. Eles vão à frente, na beira da praia, e ali Deus fala com eles. Eles ficam a ouvir aquele bater do mar, e é tremendo aquele momento deles. Eu ali não consigo. Mas cada um de nós tem um lugar que Deus quer falar contigo. Amado, qual é o lugar que Deus está te chamando? Há um lugar que Deus quer falar contigo. A forma. Então Deus vai usar todas as formas. Pela graça e a misericórdia de Deus, Ele fala de todos os possíveis meios. Deus é o maior comunicador que pode existir. Deus fala no barulho dos pássaros. Deus fala em tudo, meus irmãos. Em tudo Deus fala. Aí até os partilhamos, né? Se calhar com a idade também algumas coisas você vai percebendo com mais clareza. Coisas que não faziam sentido começam a fazer sentido, né? Você acorda para ir ouvir o barulho dos pássaros e diz, epa, estou a ficar mais velho. Deus está me falando do barulho dos pássaros. Tem que ser um louvor, um rap, um pregador. Agora o barulho dos pássaros, meu Deus, que tremendo. Então nós vamos conseguir ouvir a Deus com clareza em qualquer lugar e em qualquer formato. Não há limites para a operação divina. Entretanto, hoje o nosso desafio, irmãos, é voltarmos à casa do Pai. Voltarmos ao lugar de ouvir a Deus. Deuteronômio deixa-nos muito claro os resultados da nação que ouve a Deus, do país que ouve a Deus, dos homens que se dedicam na presença de Deus. Está muito claro para nós que o caminho de ouvirmos a Deus é o caminho efetivo de cumprirmos a sua vontade. E Ele nos exaltar para que sejamos colocados como objeto de louvor sobre a terra, como diz o texto. Todavia, meus amados, ouvir a Deus não é sempre garantia de que nós vamos nos dar bem. E é muito importante que essa mensagem seja clara aos irmãos. O nosso objetivo de nos comunicarmos com Deus e seguirmos a Deus não pode ser um posicionamento egoísta e que quer simplesmente o seu próprio bem. Na verdade, irmãos, devo dizer que os homens que ouvem a Deus aprendem o caminho do altruísmo. Aprendem a abrir mão do seu em favor do outro. Aprendem o caminho da simplicidade.
me incomoda muito ver o que tenho visto nos nossos dias. Eu sou, não devo ser, por causa da nossa escola, um crítico, né? Não fazemos isso. Nós aprendemos com o apóstolo Eunice que não é necessário. Nós podemos só ensinar a verdade e é suficiente. Se os irmãos aprenderem a verdade e praticarem, isso é suficiente. Se souberem a verdade, quando virem o que é mentira, rapidamente vão identificar. Vão ver, isso aqui não pode ser. Mas realmente nos incomoda muito, né? Ver muita coisa, muita ostentação que se vive nos nossos dias. Até mesmo nos altares, né? Nós vemos uma ostentação fora da curva em muitas situações. Isso, eu frequentemente, irmãos, me questionam quando vejo situações do gênero. Eu digo, esses homens ainda ouvem a Deus? O mesmo Deus que eu ouço, que me confronta, por muito menos, essa situação que está a acontecer é o mesmo. Os grupos têm características, as pessoas que ouvem a Deus têm características. E nós vamos conseguir perceber muito bem, esse ouve, esse não sabemos. Não podemos afirmar, mas nós vamos questionar, dizer, será que Deus está a destruir isso? Sabiamente o que nós fazemos, como disse Gamaliel, disse, se for de Deus, vai prevalecer, se não for, vai cair. Para não nos encontrarmos a lutar contra Deus, porque se Deus lhe levantou, então deixa eu seguir. Porque na verdade também não está fazendo um desserviço. Mas, efetivamente, ouvir a Deus leva-nos a esse lugar. Um lugar de humildade. Um lugar de simplicidade. Quando ouvimos a Deus, nós realizamos, somos mesmo só homens. Do pó vieste, ao pó voltarás. Não tem glória grande nisso. Nós começamos a perceber o nosso lugar, a nossa posição. Eu acho muito interessante, irmãos, esses dias tive o privilégio de visitar o hospital algumas vezes. E é interessante perceber que as pessoas, quando estão doentes ou no seu leito de morte, elas clamam pelas mesmas coisas. Eu, quando era mais jovem, tive o privilégio da parte de Deus de fazer capelania hospitalar. E fazia capelania hospitalar no hospital da universidade que eu estudava. Então, foram 3 anos a fazer capelania hospitalar, em algumas fases todos os dias lá. E eu fazia capelania hospitalar na UTI. Meus irmãos, é um grande desafio. Eu acho que todo crente devia passar por essa experiência, né? Nós fizemos capelania hospitalar, fizemos capelania prisional, e ver os presos e orar por eles. Mas no hospital, na UTI, é muito interessante. Porque nós chegamos para fazer oração pelas pessoas, aqueles que ainda têm condição de falar, conversamos com eles para saber o que se passa, e depois, e como aquilo era todos os dias, né, tu ias lá e vias o estado da pessoa. De repente, uma pessoa que hoje fala com muita dificuldade, às vezes já com equipamentos, ou no dia seguinte já não consegue falar, e depois de 3 dias faleceu. E ali nós fomos treinados por Deus a mudarmos e amadurecer na nossa maneira de orar. Por 3 anos eu vi muita gente a falecer. Pessoas com quem nós impusemos fé, orávamos com muita fé, mas não era vontade de Deus que aquela pessoa saísse daquele lugar. E acabavam por ficar. E com o tempo nós entendemos o nosso lugar na oração. Nós não mandamos a Deus, nós pedimos a Deus. Mas também vimos muitos milagres. E pessoas que já não tinham condição, já não falavam, o coração já tinha que bater com equipamentos, de repente virem a vida num processo de oração mesmo. Vimos isso. E percebemos que a excelência do poder era mesmo de Deus, não era nossa. Porque Ele salvava quem Ele queria salvar, e aos que Ele queria levar, levava.
Mas o que me chamou a atenção naquele período, irmãos, e eu tive a oportunidade de acompanhar mais pessoas no leito de morte. Nessa vida pastoral, normalmente as pessoas quando estão muito mal nos chamam. E nós vamos lá e oramos com os irmãos. E às vezes as pessoas vão a óbito. Alguns se salvam, né? E nesse ambiente de ver muitas pessoas, inclusive meu pai, o que acompanhar 15 dias, uma pessoa saudável, ficou doente, em 20 dias morreu, faleceu. Foi uma doença que foi. Então eu fiquei ali todos os 20 dias com ele no hospital, aí e tal. Depois de 7 ou 8 dias já não conseguia falar, já estava nas máquinas e tal, nós lá. E depois faleceu. O certo, meus irmãos, é que nós percebemos com muita clareza que quando as pessoas estão naquela situação, eu particularmente só ouvi 2 pedidos. Ora por mim. E o segundo pedido, traz o fulano. Quero falar com o fulano. E é incrível, as pessoas quando estão naquela situação, eles não querem mais nada, eles só querem falar com as pessoas que amam. Traz o filho, traz o meu filho. Meu pai, por exemplo, ficou muitos anos sem falar com um dos meus irmãos, mas naquele momento ele só queria ver meu irmão. Ele disse, traz o fulano, quero falar com o fulano. E graças a Deus, meu irmão estava numa outra cidade do Brasil, fez uma ginástica, foi para lá. No dia que ele chegou, já estava ali há 8 dias, falou com o meu pai. No dia seguinte, o velho já não falou mais. Então, antes mesmo dele perder a capacidade de falar, ainda conseguiram conversar. Houve ali um pedido de perdão. Depois ele já não conseguiu falar. Foram 12 dias ali, já nas máquinas, depois faleceu. Mas é incrível como uma pessoa com quem não queria falar durante o seu momento de saúde, quando ele estava doente, era a única pessoa com quem ele quis falar. Essa semana fui levar minha mãe no hospital, chegamos no hospital, ela, minha irmã mais nova, às vezes tinha umas faíscas, mas no momento em que ela estava ali no hospital doente, mas ela falou, não, você não tiver uma faísca ontem, chama. Irmãos, quando nós chegamos nesse momento, nós começamos a perceber que de fato as coisas mais importantes, infelizmente, nós ignoramos elas no dia a dia. Nós pusemos de lado. Nunca vi, Bruno, ninguém a me pedir e-mail. Nunca vi isso. Nunca vi essa situação. É sempre traz alguém, ou então ora por mim. Até o mais ateu, que era o meu próprio pai, pediu oração naquele momento. Pediu muita oração. Ora por mim. Porque as pessoas sabem no momento da aflição aonde é que está a solução. Mas a prosperidade, a saúde, o vigor nos leva a um ambiente de independência. E como dizia no princípio, a prosperidade de Israel levou-nos a um lugar em que Deus, infelizmente, depois teve que lhes pôr novamente na UTI para lembrarem que Ele existe. E frequentemente Deus lhes levava na UTI. E aí clamavam a Deus. Aí saíam da UTI. Quando tinham vigor, esqueciam a Deus. Depois iam de novo na UTI. E se não parece a história de cada um de nós, não sei mais o que vai parecer, mas cada um de nós tem que refletir, irmãos. Porque quando estamos bem, esquecemos a Deus. Esquecemos de ouvir a Deus. Já não perguntamos o que é que Ele quer. Qual é o caminho que nós temos que seguir. Mas quando estamos apertados no aperto, nós recorremos a Deus. E graças a Deus que Ele não é como nós. Graças a Deus. Porque meus irmãos, se dependessem de mim, iam mesmo lhes dar surra, dizer, Ele dá agora. Mas Deus não faz isso, irmãos. Porque o filho pródigo, mesmo à distância, o pai correu em direção a ele. A palavra nos deixa muito claro que, por mais longe que pudermos estar de Deus, se dermos o primeiro passo, Ele vem ao nosso encontro. Posso ouvir um amém? Então, eu não sei, meu irmão, como é que está a tua capacidade de ouvir a Deus. Mas hoje é o dia de tu adentrar nesse lugar, de evoluir e ter uma audição aprimorada, conseguindo ouvir a Deus com muita qualidade.
para Deus te instruir em desafios complexos, os mais complexos possíveis. Eu creio que nós viveremos um tempo em que nós seremos, sim, usados pelo Senhor. Mas, irmãos, não vamos ignorar a voz de Deus no simples, e principalmente quando estamos bem. Quando nós estamos bem, irmãos, vamos ouvir a Deus. Enquanto tem saúde, ouça Deus. Ouça Deus. Conserva o que tu tens hoje. Pode ser que amanhã não consigamos mais ouvir sequer. Em muitas situações, pastor Bruno, as pessoas perdem a audição, porque essa coisa dos órgãos estão conectados com os outros, então às vezes tem um problema, já não consegue ouvir. E para nós era das piores coisas, pastor Marcos, porque tu estás ali, estás a orar para uma pessoa, mas ele não ouve. E nós temos essa dúvida, nós dizemos, meu Deus, ele não está a ouvir. Como é que ele se converte agora? Há 2 dias ele podia não ouvir, não quis ouvir. Agora ele já nem ouvir consegue. Fisicamente. Ouvido em saúde. Enquanto podemos, vamos ouvir a Deus. Vamos ouvir a sua voz. E vamos obedecer. Posso ouvir um amém? Então nós hoje vamos orar, e a nossa oração é que Deus nos leve a esse lugar onde nós ouvimos a sua voz. Meus irmãos, não há dúvida, se ouvirmos a Deus, haverá paz sobre a nossa vida, haverá tranquilidade sobre nós. E ainda que ao ouvirmos a Deus sejamos levados a uma cruz, após isso tudo veremos vitória, porque mesmo quem ouviu a Deus e foi parar numa cruz, hoje Ele é a causa de todos nós estarmos aqui. Portanto, nós vamos ouvi-lo, ainda que o caminho dele não nos leve a batermos, a sermos bem vistos, a estarmos no hype, a estarmos a fazer aquilo que todos querem que nós façamos. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ouvirmos a Deus o suficiente para cumprirmos a sua vontade. Quer seja a cruz, quer seja um lugar alto, para nós servirmos de objeto de louvor sobre a terra. Eu creio que alguns de nós vão ser levantados por Deus com prosperidade sobrenatural nesse tempo para financiarem a obra de Deus, por exemplo. Eu creio nisso, vejo isso. Nós temos testemunhado Deus a fazer isso e vamos continuar a orar para que os irmãos ouçam a Deus com muita qualidade. Mas também creio, irmãos, que alguns de nós vão ser levados por Deus a lugares desafiadores, a problemas e desafios. Alguns de nós vão entrar em barcos que vão naufragar. Vai dizer assim, mas por que logo eu? Mas era Paulo. Ele sabe que está aí no lugar, ele sabe o que vai acontecer, ele é o próprio profeta da situação, mas ele não desiste, porque ele sabia, é isso que Deus quer que eu faça. Nós precisamos de homens que ouvem a Deus e que vivem debaixo dessa audição, irmãos. Então, embora Deus nos oriente, às vezes num caminho que não é o mais confortável, vai subir no barco, você sabe quando estou subindo nesse barco que vai afundar. Mas é aqui que eu tenho que estar. E nós vamos ficar naquele barco até que Deus salve até a última alma. Porque o barco afundou, mas todos sobreviveram. Alguns às vezes se perguntam, por que fui parar numa empresa que foi à falência? Talvez se tu não estivesse lá, depois da falência haveria um suicídio. Mas as vidas foram salvas. O barco afundou. Você provavelmente ficou molhado, sofreu alguma coisa. Mas as vidas foram salvas. A nossa vida depende de Deus, irmãos. Ela não depende de nós. E aonde formos levados por Deus, nós precisamos confiar que Ele está fazendo. Você, mas eu vim parar nesse lugar não está bom, fulano já está no sítio. Não se compara, pelo amor de Deus. Deixa Deus conduzir a sua história da sua forma. Posso ouvir um amém? Vamos chegar de pé, nós vamos orar. E a nossa oração nesse dia é: eu não quero mais nada a não ser a presença de Deus.